nós começamos um pequeno filme para nos alinhar e preparar o espírito para a palestra que virá então. Após eu passar esse pequeno filme, entrego a palavra a Marcos Vinícius, que apresenta para vocês, deputado João, o lanchinho que ele representa na nossa estrutura e nas nossas expectativas. Depois, então, teremos a sua palestra e finalizaremos este evento com todos nós reunidos aqui nesta área para o registro de uma fotografia completa com todo o nosso conjunto e nosso espírito. Como já estamos exatamente no tempo, vamos ao filme. Maria recebeu uma mensagem vinda do Espírito Santo, avisando-a que ela seria a mãe de Deus. Como não poderia deixar de ser, imediatamente ela notificou José que estaria grávida. Mas que não era uma coisa comum. Na época do recenseamento, José tinha que conduzir toda a família dele até a cidade de Belém para o recenseamento. Ele estava exatamente com as providências, obtendo os meios de transporte disponíveis para que ele pudesse então fazer o cumprimento legal da sua presença. E ao fazer o check-in, ele só encontrou vaga em um estábulo. Como não poderia deixar de ser, fez a reserva e foi informado de imediato que nasceu Jesus. A notícia se espalhou rápido. Naquela época já acontecia assim. E para o evento se prepararam para visitar os não menos importantes reis magos. São palavras que às vezes nos passam pela despercebido, mas na Bíblia o mago seriam reis conhecedores da ciência. E como eles tinham muita tecnologia, logo entraram numa rede social para encontrar quais as melhores prendas, os melhores presentes para o rei, o Filho de Deus. E dessa breve reunião, chegaram à conclusão de levar mirra, ouro. Foram feitos os preparativos, as encomendas processadas rapidamente e, seguindo a estrela de Belém, não houve como errar. Logo chegaram a Belém para a visita e então presentear e celebrar o nascimento do Filho de Deus. Esse ano foi um ano muito diferente para nós todos. Foi um ano de gestação, Maio. Não falei isso, muitos devem saber. No início desse ano nós vendemos um negócio da RI, o principal negócio durante muitos anos. Passamos esse ano administrando com muito zelo, que eu acabei de mostrar para João Leão e algumas outras pessoas. Sou um privilegiado, porque podemos fazer isso depois de 25 anos, cumprindo com as pessoas que você quer trabalhar, é muito bom. Antigamente eu gostava dos sábados, hoje eu gosto muito das sextas-feiras, nós temos a partir do mês. Esse lanchinho de hoje é o número, esse ano, 24, um acumulado de número 210. Então, qualquer número desse tipo, você pode jogar na sorte e vai dar. Aqui estão algumas coisas que estão ligadas na nossa cultura. Essa é uma delas. Se
você não tem a capacidade de criar, tem que ter humildade de copiar. Copiamos, sem medo. Depois de você repetir, e dizem que você, para ser bom em alguma coisa, tem que dedicar 10.000 horas, aí sim, você se conta preparado para fazer alguma coisa diferente. Mas se você não tem outra forma. Esse é outro ponto. Ao invés de viciado, nós queremos ter o hábito. Isso é difícil. Infelizmente, as notícias ruins correm mais rápido que as boas. Eu costumo dizer que eu sou informante da Boa Nova. Pintou a Boa Nova, a primeira coisa que eu faço é ligar para Jorge, para Moisés, porque chega de notícia ruim. Infelizmente, é assim que o coração bate mais forte. Estamos aqui, diferente do que eu aprendi na Igreja Católica, no Colégio Antônio Vieira, para gerar resultados. Quanto mais resultados, mais feliz nós somos. Eu estou falando de resultado, viu? Não estou falando de trabalho. Vamos acabar com essa história. Trabalho tem que gerar resultado. Esse é um desafio muito grande, mas eu lembro disso todo dia. Não adianta só ser técnico, não adianta só ser gestor. Nós temos que ser líderes nos ambientes que nós estivermos. Dá um trabalho danado isso. João, eu sempre peço isso. Tenho certeza que você vai deixar aí várias, o que fazer e o que não fazer. Fala certo. Não esqueça disso. É o primeiro pedido. Não sai daqui com os bolsos recheados. Aqui eu tenho muito pouco para falar. Não sei nem se ele lembra disso. Nós nos conhecemos, e eu fiz questão de escrever isso em um determinado documento, em United States of IDC. Você me deu uma carona de avião de volta. Eu te dei a troca. É verdade. Eu não levo mérito, tá vendo? Eu que seja o lugar. O que mais me lembra na viagem foi a chuvarada que nós pegamos, que eu digo, meu Deus do céu, será que a gente chega? Foi por isso, né, cara? Mais recentemente nós nos encontramos naquele restaurante italiano da Friburgo, e aqui você está, para falar do seu passado, alguém que vai falar muito melhor, eu tenho certeza que lhe ama muito. Graziela, vem para cá. Mas eu vou falar só um trechinho do passado. Só o trecho eu conheço, né, Leão? Do que eu estou traduzir. Eu tinha uma visão como cidadã, como muitos brasileiros têm, de que político é um sujeito folgado, que trabalha pouco, que ganha muito, e que a gente a cada 4 anos tem que votar neles para eles fazerem absolutamente nada. Aí eu conheci Leão, né? Conheci Leão em Lauro de Freitas, quando o Leão era prefeito de Lauro de Freitas, eu estava iniciando a minha carreira pedagógica. E sumimos um na vida do outro. Tínhamos uma pessoa em comum, que era Edvaldo Coelho. E voltei a IBC, e a pessoa que eu trabalhava junto, o professor Jorge Rodrigues, falou assim: eu preciso lhe apresentar uma pessoa, porque vocês trabalharão juntos. E entra na sala o Leão. Eu falei: você não precisa me apresentar antes. Eu fui cidadão lá, eu falei: pensa, eu conheço o Leão. Né? E daquele dia nós nos juntamos e ficamos trabalhando juntos por um longo período. E esse período foi o suficiente para eu desfazer completamente a imagem. Hoje eu sou uma pessoa que fica irritada quando alguém diz que político não trabalha. Porque Leão se dedica 100% do tempo dele, e as pessoas que estão aqui são capazes de dizer isso junto comigo. É alguém que chega de Brasília, pega a sua mala, desce para o interior, passa de cidade em cidade, cumprimenta um a um. Se não fosse algumas mexericas que ficassem do lado do carro, ele passaria fome também. Né? E muitas curiosidades nós vivemos assim. Foram muitas cidades que nós conhecemos juntos, foram muitos levantamentos pedagógicos e técnicos que nós fizemos assim. Marcos, foram muitos voos assim, com chuva, com sol, se vai chegar, se não vai chegar, mas nós chegamos a todos, graças a Deus. Então, trabalho específico eu desenvolvi com o Leão, que acho um trabalho muito bonito, é um trabalho que guardo carinhosamente na minha memória, e vou passar para você desse álbum, que tem fotos fantásticas, 1/10 do projeto. Né? E a réplica. O que é, ele vai conferir. Tudo que está aí todo mundo pode ver, Leão. São nossos prédios. São os nossos prédios, Leão. Então, quando eu vi aquele conjunto de mais de 500 casas, uma escola lindíssima, com nossas mais de 1000 crianças, então foi emocionante para mim tocar junto com o deputado desse projeto. E a imagem que eu tenho hoje, vendo, né, esse quarto lugar,
como deputado mais votado da Bahia, para mim é uma honra ter participado dessa etapa de vida do Leão. E mais ainda, para mim é uma honra reencontrar o Leão e essa República Lauro-Freirense que está aqui, tão cheia de amigos, reencontrar todo mundo que está aqui, Romildo, Galdino, Otávio, né? E essas pessoas que estão perto do Leão, por um detalhe muito pequeno, Marcos. O Leão é extremamente sedutor e a gente fica muito apaixonado por ele. E ele sai levantando trabalhos e a gente vai deixando para trás uma gama de coisas para a gente fazer e é muito bom, porque ele age como um pai, como um padrinho, como um conselheiro, e está ali sempre disposto, sorrindo sempre, por mais problemas que enfrente, sendo capaz de nos guiar, sabe? Sempre nos orientar e dizer assim, minha filha, isso tem jeito, minha filha, tenha calma, mas vamos conseguir. E a gente vai assim. Mas tem uma coisa que ele fez para nós, né, que no momento a gente achava injusto, e que hoje eu pratico. Né? O Leão criou um prêmio chamado A Chave do Céu. Romildo? E nós todos que estávamos no grupo, tínhamos que, para ganhar a chave do céu, e ele se colocava como um interlocutor, alguém que fosse nos dar a chave do céu mesmo. Nós tínhamos que não só trabalhar junto com o Leão, mas nós tínhamos que fazer muito voluntariado. Então, de vez em quando, recebíamos uma ligação assim, dizer, olha, preciso de você na cidade tal, na prefeitura tal, vá lá e faça isso que você vai ganhar a chave do céu. E um dia nós combinamos algo que você vai ter que resgatar. Aquela festa que você prometeu em final de ano, onde você entregaria simbolicamente a chave do céu para aqueles merecedores. Nós temos que reunir, porque eu acho que você fez uma legião aí de voluntários. E era assim, a gente se divertia, brincava, viajava, né? E uma última curiosidade, para passar a palavra para ele, nós chegamos a conhecer uma cidade, que é a coisa mais curiosa, que nós tínhamos água mineral no carro. E as crianças olhavam para o carro e passavam a mão, nunca tinham visto um carro como aquele do deputado, chegando naquele povoado tão, né, estrada de areia, de chão e tal. E nós paramos embaixo de uma árvore, né, fomos tomar uma água e as crianças olhavam a gente tomando água. E aí pegamos uma garrafa, Leonardo pegou uma garrafa, deu outra pessoa e deu para uma criança. Ela rejeitou, ela não quis a água. E ela não quis a água porque ela não conhecia a água cristalina. Ela pensou que era pinga. E achou que nós todos éramos pessoas corajosas demais para estar naquele sol escaldante, meio-dia e pinho, tomando pinga assim no gargalo. Então foi muito risco quando nós descobrimos que a água deles era daquela forma. E aí Leão, como sempre, sensível, mais uma missão, trazer água para essa cidade, trazer água para esse povoado. E assim, quando nós chegávamos em viagem, nós tínhamos 1,5 milhão de anotações e demandas levantadas. Orgulho de ver alguém que logo depois do resultado da eleição, retorna a cada município pessoalmente para agradecer o voto. Muito bom, muito bom. Mas além dessas coisas todas, e nós conversaremos aqui, né, contando esses bastidores tão interessantes que eu vivi, tem pessoas que deram para estar aqui e que não puderam estar, mas encontraram uma forma de se fazer presente. E Rosângela vai ler para você agora os e-mails que elas enviaram para você. Prezado Marcos, cumprimento por mais um lanchinho de sucesso e parabenizo toda a equipe do CIS pela iniciativa que já se incorporou aos disputados eventos das sexta-feiras em Salvador. Hoje, os privilegiados presentes ouvirão uma história de vida, das mais exitosas quando o assunto é servir a Bahia. É a sua gente, povo que teve a inteligência de reproduzi-lo à Câmara Federal com expressiva votação em outubro passado. Como deputado ou em qualquer outra missão que possa emprestar seu entusiasmo, em consequência, João Leão continuará empreendendo e atuando pelo bem comum dos baianos. Sua determinação é contagiante, daí o êxito das gestões que ele dera. Compromisso inadiável impediu-me de abraçá-lo pessoalmente, mas incorporou-me aos amigos que estão presentes no aplauso a esta história de vida que dignifica a Bahia. Um grande abraço a todos. Mário Costa Neto, Sistema Fiel. Marcos, adoro sua convidada. Diga-lhe que enviei um grande beijo. Gostaria muito de estar presente e abraçar vocês, mas estou muito enrolada de trabalho neste fim de ano aqui em Alagoas. Sônia Fontes, Prefeitura Municipal de Alagoas. Marcos, vou tentar ir. Gosto muito de Leão. Atenciosamente, Mário Gordilho, Secretaria do Meio Ambiente. Ele não só tentou, ele veio.
Fiquei muito grato pelo convite, sem dúvida. Participar deste evento, uma palestra do ilustre João Leão, é um privilégio. Contudo, o compromisso anteriormente agendado impossibilita-me de comparecer. Luiz Antunes Ataíde Andrade Nery, Superintendente do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Salvador. Caro amigo, estou em Uberaba. Vou tentar chegar, pelo menos na abertura, até porque gosto de leão. Obrigada. George Waxman, Fundação Pedestre. Caro Marcos, agradeço o convite, mas infelizmente não poderei comparecer, pois neste horário eu estarei me deslocando para São Desidério. Só existe um voo diário. Sem sombra de dúvida, é uma rica história de vida de homem determinado, empresário de sucesso, político vencedor, e um homem simples, antes de tudo, amigo verdadeiro. De seus amigos, Hall empirinicou há mais de 40 anos. Assim como você também é um velho e caro amigo, que tem um perfil parecido com o de Leão, apenas não é político. Solicito a gentileza de cumprimentá-lo e justificar minha ausência. Um forte abraço, Sérgio Pedreira, Eval. Muito bom. Bem, deixa eu tentar aqui resumir para vocês 64 anos de vida em 50 minutos, foi isso que eu disse para ele, né? Então vamos lá, 64 anos de vida em 50 minutos, não é fácil não. Mas eu sou filho de Luiz Felipe de Souza Leão e Maria Pacheco de Souza Leão. Minha mãe, uma criatura maravilhosa, a eterna felicidade. Eu acho que eu aprendi a ser feliz com ela. Casou com um sujeito que era difícil. Meu pai era um homem impetuoso, um realizador, uma pessoa que transformava tudo que pegava em ouro. Era Midas. Ele, tudo que ele pegava dava certo, tudo que ele arrumava voltava, e tudo que ele pegava transformava. Meu pai, com 35 anos de idade, começou a vida como cambiteiro. Não sei se vocês sabem o que é cambiteiro. Cambiteiro é você ter um bocado de burrinho e tal, bota lenha de um lado, bota lenha do outro e leva para vender nas padarias lá em Recife. Então meu pai começou assim, filho de uma família tradicional. Eu tenho o prazer, não sei se vocês têm o mesmo prazer que eu. Quem é que sabe aqui o nome do seu pai? Todo mundo, né? O nome do seu avô? Todo mundo, né? O nome do seu bisavô? João, quando não sabe o nome do pai, normalmente a mãe tem um sobrenome. O nome do seu bisavô? O nome do seu tataravô? O nome do seu tataravô? O nome do seu, eu sei. Meu pai, Luiz Felipe de Souza Leão, meu avô, Leão de Henrique de Souza Leão, meu tataravô, Luiz Felipe de Souza Leão, meu tataravô, João Felipe de Souza Leão, meu tataravô, Joaquim Felipe de Souza Leão. Aí só teve um que não era Felipe. Chegou no Joaquim ali. Aí o Barão de Souza Leão, que tinha o nome de João Felipe de Souza Leão. Então era uma família tradicional pernambucana, do bolo Souza Leão, mas meu pai, ele caminhou por outro caminho. Ele começou a vida com meu pai, meu avô tinha um engenho, e ele tirava lenha e vendia lenha para as padarias de Recife, levava do Ibura, que fica aí algo em torno de 20 quilômetros de distância, para Afogados, para as padarias. E nessa venda de lenha, um dia ele conheceu minha mãe, que morava junto de uma padaria. E lá ele começou um namoro e o pai dela era muito amigo de meu avô. E meu avô um dia foi fazer uma visita ao pai dela e disse, olha, sua filha está querendo namorar com o Luiz Felipe.
Eu, se fosse você, não deixava. Pedia não. Porque Luiz Felipe não vai dar certo o casamento com Luiz Felipe. Meu avô era juiz de direito, então era aquele todo certinho, e meu pai era um homem realmente diferente. Eu, na minha vida, eu admiro três homens admiráveis. Um era Luiz Felipe Souza Leão, o outro era Juscelino Kubitschek e o outro é Luiz Inácio Lula da Silva. E histórias de vida e de conseguir chegar com objetivos onde tenta, consegue. Então, meu pai foi lá, roubou minha mãe, não queriam deixar casar, e foram tal, e depois tiveram que fazer o casamento. Aí meu pai começou a vida. Foram 8 filhos com minha mãe, mais 4 com terceiros, e eu sou o caçulinha da mãe, o mais jovem. Vai Luiz Felipe, começa a vida dele, ele finalmente, com 35 anos de idade, 40 anos de idade nessa fase, ele era dono em Pernambuco do Banco do Povo, que era um banco tipo banco econômico aqui na Bahia, tinha uma imobiliária, que era a imobiliária Guararapes, tinha uma cooperativa, foi ele que inventou o BNH, você que é percussor do sistema, foi ele que começou a construir casas, que era uma cooperativa da Casa Popular Limitada. Ele construiu o IPSEP ali em Recife, aqueles bairros todos ali no entorno do Ibura. Ele era dono do Ibura inteiro, que eram 47 mil lotes que ele construiu. E um dia ele leu um livro, O São Francisco, Fator Precípio da Economia Nacional. Esse livro, escrito por um baiano, Geraldo Rocha, lá de Barreiras, e Geraldo escrevia no livro que o São Francisco era o céu, era que dava tudo, que tudo ia. Meu pai leu o livro, aí meu pai pegou um avião, foi ao Rio de Janeiro, que Geraldo Rocha era ministro de Getúlio Vargas da Agricultura. Aí ele disse: eu vim dizer aqui que o senhor é mentiroso, porque isso é impossível. Nessa época, voltando a uma história interessante, meu pai tinha 2 jornais em Recife. Era o Diário da Manhã e o Diário da Noite. Esses jornais, naquela época, era tudo impresso na base de tipo. Aqueles tipos. Você pegava, fazia a mesa de tipo, botava a mesa, fazia aquilo e pronto. O jornal ali, o prédio era de 3 andares, primeiro, segundo, terceiro andar, e você botava os tipos num carrinho e levava o tipo, descia para a tipografia lá embaixo para rodar o jornal. O que é que aconteceu um dia? O menino vinha trazendo 10 horas da noite, o tipo, quando empurrou o carrinho, o elevador estava aberto, ele pensou que o elevador estava ali, quando empurrou, o carrinho saiu lá embaixo. E meu pai, ligaram para meu pai e disseram: Luiz Felipe, amanhã o jornal não sai. Ele disse: mas por que não sai? Não, porque o garoto vai contar a história. Ele disse: não, o jornal sai. Você não tem aquele clichê de Agamenon Magalhães, o clichê grande? Tem. Então, apronta esse clichê, Agamenon montado num cavalo, acenando para o povo. Tem. Bota esse clichê aí que eu estou chegando. E ele era contra Agamenon Magalhães. Então ele chegou lá, montou a página do jornal e disse: o grande governador Agamenon Magalhães, nas páginas seguintes, suas grandes obras. E o jornal foi todo em branco nas páginas seguintes. E meu avô era o secretário de Segurança Pública de Agamenon Magalhães. Então o jornal saiu de manhã, meu pai pegou um avião e foi embora para o Rio de Janeiro. Foi aí que ele foi ver Geraldo Rocha. E foi lá, viu Geraldo Rocha e nessa interia ele disse: eu vou lá conhecer a sua região.
combinou com o Geraldo Rocha para que eu conseguisse contratar com ele 60 dias depois. Então ele já voltou do Rio de Janeiro, ele comprou no Rio de Janeiro 2 jipes Land Rover. E é igual, eu passei hoje até na porta vindo daqui, estava lá o Land Rover ali, e o jipe é igual que ele era, o antigo tipo de Land Rover. E montou uma vinda para a Bahia, para vir conhecer a região de São Francisco. Eu tinha 8 anos de idade e vim nessa caravana, tive o privilégio. Chegamos em Petrolina, botamos os vapores, o jipe no vapores, subimos o rio até a Barra, descemos da cidade da Barra e fomos até Barreiras e corremos com isso. Terra ali valia tão pouco na região que meu pai comprou uma fazenda de 18 quilômetros de beira de rio por 124 quilômetros de fundo com o dinheiro que ele trazia para a viagem. Eu não esqueço nunca, ele trazia uns pacotões de dinheiro num caixote e tinha uma tampa falsa e por cima cheia de ferramenta, de foice, de não sei o que, de machado. Então, com aquilo que a gente ia precisar para abrir as picadas, porque tinha a obra que você tinha que chegar na estrada. Então ele foi tal e comprou essa fazenda. E com 600 cabeças de gado na fazenda. Ele virou e disse, vou montar uma usina de açúcar aqui. E começou ali, aí ele começou a vender o banco, foi à Inglaterra, comprou a ferragem da usina, comprou nos Estados Unidos 4 carretas Mack, que eram as primeiras carretas que chegaram no Brasil, e naquela época aqui tudo era caminhãozinho pequenininho, aquele Mercedes, não era nem Mercedes ainda, era Ford, Chevrolet Brasil e tal, que ele tinha. Aí ele comprou uma caminhãozão Mack, que tinha um cachorrão na porta, na frente do capô, comprou isso e começou aí, chegava a caldeira, aí metia a caldeira e tal. Em Petrolina ele construiu um porto e fez aquele porto de Petrolina que está lá até hoje. Um porto com uma talha que anda para lá, aquele porto foi meu pai que construiu por conta dele, para fazer. Na fazenda ele fez a mesma coisa. E começou a trazer. Naquela época as coisas não eram planejadas. Naquela época o negócio era feito, você não tinha uma assessoria do seu quilate. Naquela época as coisas eram feitas, não, vamos fazer. Finalmente, ele vendeu o banco, ele vendeu a usina de açúcar, que ele tinha uma usina de açúcar, a usina Grauatá em Garanhuns, vendeu tudo e quebrou. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, aí eu sou filho da quebradeira. Os outros pegaram a riqueza e eu peguei a quebradeira. Aí fui estudar na cidade da Barra, lá no São Francisco. Estudei na Barra, depois saí, fui fazer meu curso lá na Universidade Rural, está lá meu amigo Romildo, ali, ó, levanta aí, Romildo, para esse povo lhe conhecer. Nós nos conhecemos. Garoto, Romildo era presidente da UNEA, União Nacional de Estudantes Agrícolas. Botaram ele para fora da escola e ele me deixou essa herança. Eu fui ser presidente da UNEA. Quando ele foi embora, eu fui e levei 18 dias em Paracambi. Paracambi era um núcleo do Exército, e quando isso na época de 64, 65, nessa faixa por aí, de 60. Então, estudante, saí da escola, voltei para a fazenda. Eu estou resumindo o mais rápido possível. Aí fui para a fazenda e voltei e resolvi botar uma roça de algodão. E era a minha experiência agrícola que eu tinha estudado na Universidade Rural do Brasil. E montei uma roça de algodão. Lá na fazenda meu pai tinha trator de esteira, tinha patrol, tinha isso, tinha aquilo. E ele estava montando a usina, estava tudo lá. Eu botei a coisa para funcionar e plantei uma roça de 1000 hectares de algodão. A coisa, o algodão estava desse tamanho, lindo, maravilhoso. Mas lá na nossa região de São Francisco tem um problema. Qual é o problema? A terra é boa, mas o céu é pobre. Chuva, muito pouca chuva.
E quando vai, eu ficava, meu pai tinha construído uma casa em Sobrado. Sobrado tinha 4 janelas. Eu não esqueço nunca disso. Eu tinha nessa época 18 anos, 19. Eu ficava na janela, olhando, lá vem uma chuva de manga. A chuva vem, arrudeio, eu digo, é que ela vai cair na minha roça. Ela passava, não caía. Aí eu, do outro lado, ia para outra janela, lá vem outra chuva de mangue, tal. Passava e não caía. Finalmente, perdi a roça. Eu tinha tomado 180 milhões de cruzeiros no Banco do Brasil, estava toda endividada. A única coisa que me sobrou foi porque o dinheiro foi muito e eu comprei um gado para, com a sobra do recurso da roça, eu tinha comprado um gado e eu vim tangendo esse gado, montado de cavalo, de Tabocas do Brejo Velho, lá junto de Santana dos Brejos, até a fazenda. Foram mais ou menos ali uns 90 quilômetros, tangendo 300 garrotes. Foi o que me sobrou da data. Aí chegou lá uma empresa, que é uma empresa tradicional da Bahia, para fazer a BR 243, que era a Empel Engenharia. A Empel chegou lá e eu comecei a fornecer carne para a Empel. Aí eu peguei as máquinas da fazenda, fui trabalhar para a Empel, já comecei minha carreira de subempreiteiro ali também. Fui construir a ponte sobre o Rio São Francisco, tirei toda a madeira para o cara construir a ponte. E o cara que, como é, vamos fazer sua medição. Eu digo, não, quando chegar em 180, 200 mil, eu quero pagar o Banco do Brasil. E pau, aí vem. Vai, quando deu 220 milhões de cruzeiros, a medição de me dar para cá meu cheque que eu vou fora. Aí ele me deu um cheque do Banco de Salvador. Aí eu vim receber meu dinheiro. O banco era um banco ali que Cid Meirelles era o gerente. Banco holandês. Aí eu fui cheguei no banco. Aí Cid disse, rapaz, eu não posso lhe pagar esse cheque. Se fosse 40, 50 mil, eu pagava. Mas 220 milhões, eu não posso pagar. Porque a empresa ela está devedora, mas um cheque de 40 eu dava um jeito. Aí eu peguei o cheque e voltei e fui lá na empresa. Eu falei com o pessoal aí, disse, olha, o dinheiro do DERPA não saiu. Mas na próxima sexta-feira sai. Então, sexta-feira você vem aqui e eu vou. E eu fui. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer em Salvador? Eu não conhecia Salvador. Aí fiquei ali, ó, ali na Praça da Sé. Naquela época passava bonde ali ainda. Tinha aquele o Belvedere, tinha a estátua de Cacho Alves, já estava lá. Tinha um bondinho, uma estação de bonde ali. No abrigo, você pegou esse tempo também, né, Bonitão? Aí o abrigo, tal, e eu ficava ali e tal, olhando as meninas lindas e maravilhosas, passando na rua Chile, para cá e para lá. Aí eu fui, eu digo, meu pai tinha um amigo aqui, que era amigo dele. Eu fui para Nelson de Oliveira, doutor Nelson de Oliveira. Quem foi doutor Nelson de Oliveira? Ex-prefeito de Salvador, foi ele que fez aquele túnel Américo Simas ali, tal. E eu procurei doutor Nelson. Cheguei lá, fui, eu sou filho do Luiz Felipe, tal. Ah, rapaz, seu pai é meu amigo, lembra? Você tá aí, tal. E conheci o Lamartine Roriz, que era sócio do doutor Nelson, e conheci um filho de Lamartine, que era Aidano Roriz. Aidano, hoje Aidano é o dono da editora Europa, mora em Portugal, lá na Ilha da Madeira, não é propriamente na Ilha da Madeira, e está um cara que fez uma fortuna muito grande, que estava construindo uma boate, foi o primeiro negócio dele. E eu não tinha o que fazer, conheci um rapaz da minha idade, aí eu digo, vou lá para a boate também, trabalhar. Aí cheguei lá na boate, ele estava fazendo uma boate toda de madeira, eu que era dono de serraria lá na fazenda, então eu entendia de madeira, entendia de construção. Eu digo, rapaz, isso aqui está tudo errado, vamos consertar isso. Tal, e comecei a construir a madeira, a boate.
A boate era a Boate Tropi, você teve lá. Eu acho que você me conhece dessa época. Aí eu passei a ser sócio de Aida no Roriz. Eu queria voltar para a fazenda e Lamartine disse, não, você não vai voltar não. Você vai ficar aqui. Nunca recebi esse chefe. Nunca recebi e fiquei em Salvador. Meu primeiro negócio, Boate Tropi. E dia de sábado e domingo eu ia vender terreno para, eu arrumava boate sábado à noite, sábado de manhã eu ia vender terreno ali da Pitubasa. De Nelson de Oliveira. Com o dinheiro que eu recebi de corretagem de terreno, eu terminei pagando minha dívida no Banco do Brasil. Paguei minha dívida lá no Banco do Brasil e vai. Aí fui para o boate e tal, levei mais ou menos uns 3 anos com a boate. Aí eu digo, rapaz, isso não é meu negócio, não é minha praia. Aí saí e fundei a Mobterra. Depois, aí fundei uma empresa, primeiro fundei o escritório de planejamento. E eu tive uma época na juventude que eu era chefe de gabinete do superintendente da SUDEM. Levei uns 3 a 4 meses em Recife, depois fui montar uma indústria do Maranhão, e as coisas da minha vida foram muito rápidas na juventude. E fui e tal, aí comecei a empresariar. Fui para... Aí comecei Mobterra, Terra Plaque, Terra Nova, Terra Rica, Agroterra, eram 9 empresas. Depois apareceu o tal do Dr. Otávio Pimentel na minha vida. Aí primeiro foi antes do Otávio, apareceu o Dr. Gilberto Lula. Nós fomos para Carajás montar a ferrovia Carajás. Nessa ferrovia nós chegamos a ter 3.000 e tantos funcionários. Aí Gilberto saiu, aí veio o Otávio e nós fomos para Norte-Sul, fazer a ferrovia Norte-Sul. E começamos. Um dia, quando eu chego aqui, porque no meu canteiro lá em Carajás, ficava o único banco que tinha em Carajás. Meu canteiro era a coisa mais... Eu só gosto de tudo bonito, viu, gente? Na vida você tem que primar pela beleza. Bonito, agradável e confortável. Então meu canteiro tinha uma varanda aqui, é parecido com as escolas de Lauro de Freitas hoje, que nós botamos esse padrão nas escolas de Lauro de Freitas. É uma varanda no entorno do canteiro todo, tal, mão francesa, e quem vai conhecer o terminal turístico de Portão, aquele estilo daqueles terminais ali era o meu canteiro, com a mão francesa nesse sentido, entrando no outro tal. E o gerente do banco, que foi para lá, um dia ele me pede para ser transferido para a Bahia. Lá no meu canteiro, as empresas que tinham conta no Banco Real, era Odebrecht, era Brasil, era CBPO, era finalmente a Nata e a Vale do Rio Doce tinha canteiro. E o banco estava no meu canteiro. Aí eu liguei para o cara, para o diretor do banco, e disse, olha, eu quero transferir um gerente meu que está aqui para Lauro de Freitas. Aí o diretor do banco vira para mim e diz, meu filho, mas aqui não é assim não. Aqui o cara tem que se qualificar. Então o seu canteiro, o seu banco está dentro do meu canteiro. Se você não pode fazer assim, o senhor também não pode ficar no meu canteiro. O senhor tem 48 horas para tirar seu banco daqui, que eu vou trazer o Bradesco para aqui. Aí, peraí, onde é que o senhor está falando? Eu estou falando de Carajás, da Vale do Rio Doce e tal, não sei o quê. Ele disse, não, doutor, não se preocupe não, que nós vamos resolver o problema. O cara saiu de lá e veio para Lauro de Freitas. Quando o cara chegou em Lauro de Freitas era a área de segurança nacional. E o sujeito começou a dizer que o grande porretão era João Miguel. O cara que consegue transferir ele, quando ele quer junto com a família, não sei o quê, empresário e tal. E foi a eleição do prefeito. E o meu gerente do banco vira meu cabo eleitoral. Eu disse, não, o Leão é que vai ser candidato a prefeito. O Leão é que devia ser. O Leão é que é o homem ideal para ser prefeito. E eu quero saber de política. Aí vai um vereador, faz um discurso na Câmara, que até hoje é meu amigo lá, o vereador Sufi. Faz um discurso me esculhambando, dizendo que eu era grileiro, porque tinha um leão
que era da mandioca, que teve um problema daquele escândalo da mandioca. Deixa o rapaz para lá. Então, aí ele dizia que esse leão era eu. Eu tinha um primo também, que tinha uma fazenda no São Francisco, que teve uns problemas também lá, que ele dizia que o problema era eu. Metralhou muito de leão. Então, os problemas dos outros, todos ele jogou em cima de mim. E o que é que aconteceu? Aquilo me cutucou, aí começou finalmente, eu fui candidato a prefeito, Lauro de Freitas. Aí na minha primeira eleição, a Lauro de Freitas era a área de segurança nacional e vai Antônio Carlos Magalhães, eu oposição, eu fui para o PMDB, fui para o partido errado na época, fui para o PMDB, e Antônio Carlos começou, o que é que Antônio Carlos fez na época? Eleição só na região metropolitana. Então ele resolveu ganhar em todos os municípios da região metropolitana. Então ele pegou de Santa Marta, Poço Bucado, eleitor, porque não tinha eleição em Santa Marta. De fulano, aí trouxe. Finalmente, para Lauro de Freitas trouxeram 2.300 e tantos eleitores. Eu, quando bati a pesquisa, a minha eleição era garantida. Mas quando vai com... Você não pesquisava o eleitor que estava lá em Santa Marta que vinha votar em Lauro de Freitas. Finalmente, abriram as urnas, eu perdi por 317 votos. Aí eu disse, no dia que eu perdi, eu disse, rapaz, como é que eu perdi essa eleição? Eu digo, mas eu vou ganhar. E passei, no mesmo dia, eu saí de porta em porta, agradecendo todas as pessoas, e virou uma comoção na cidade. Porque o povo não acreditava que eu perderia a eleição. Aí continuei, e levei 3 anos visitando todas as pessoas de Lauro de Freitas. Não tem uma casa em Lauro de Freitas que eu não tenha entrado, e não tenha sentado, e não tenha conversado com a família. Vem a segunda eleição. Eu tive 14.986 votos contra 1.023 do segundo colocado. Tive a honra de ser o prefeito mais votado do Brasil. Maior índice percentual do Brasil eu consegui. Aí comecei, peguei um município que todos vocês, a maioria de vocês conhecem a história, não tinha absolutamente nada, não tinha um carro, não tinha um veículo, não tinha nada, e comecei a ousar. Entre umas ousadias, da duplicação da Estrada do Povo. Aquela obra foi uma obra que a Prefeitura de Lauro de Freitas fez. Então eu não esqueço nunca, no dia que eu peguei o projeto, botei o projeto todo dentro da minha sala, o estirão todo entra por aqui, sai por aqui, aquelas avenidas de beira-rio, e não sei o que lá e tal, tudo pronto. Aí eu estou mostrando a Emerson Palmeira, doutor Girino, a isso e aquilo, e ele, o Girino tinha sido prefeito de Lauro de Freitas por 8 anos, e conhecia bem o município. Aí o Girino pega a Emerson e diz, Emerson, estão lascando. Eu digo, mas por quê? Foi uma obra maravilhosa. Você não está vendo, Emerson, que nós não vamos construir nunca essa avenida aí. Nós elegemos um louco para ser prefeito. Não vai construir isso nunca. E eu comecei, aquela obra e tal, e impugnei obra, e peguei e embarguei obra, e não sei o que, então eu embargava a obra do cara. Para desembargar, ele tinha que me fazer isso. Aí ele fazia um pedaço do aterro. A OAS sofreu na minha mão, a Odebrecht, a Giral, então, foi a mais que sofreu, porque tinha feito uma doação. A Giral era daquele menino barato. Aí peguei, ele tinha feito uma doação de um imóvel, a prefeitura tinha feito uma doação de um imóvel para ele construir uma escolinha de 3 salas de aula. Agora, onde era a área? Na beira da praia, do lado de Vila do Atlântico, onde tem aquele condomínio Miragem, do lado do Miragem. Aí eu peguei, aquilo ali foi todo o aterro da beira do rio, de um lado e do outro. Finalmente, está lá a minha duplicação, toda pronta, e eu tive o prazer e a honra de, como secretário, vir agora
restaurar toda ela, que estava toda esburacada. Aí vai, peguei prefeito, levei 4 anos como prefeito. Na minha saída da prefeitura, tive o prazer de ter como companheiro, meu companheiro Otávio Pimentel. E aí tem uma coisa interessante, Tavinho, quando foi candidato, ele fez uma pesquisa para ele ser candidato. A pesquisa ele tinha 0,7%. E era contra Gerino, que era meu vice. Gerino tinha 46,9%. Aí ele vai consultar o Papa do mercado de marketing da Bahia, que era o nosso amigo, qual é o nome dele, Tavinho? Aquele menino da... Duda? Não, não era Duda, não. Propédio. Fernando Barro. Aí quando o Tavinho chegou lá e Fernando Barro puxou uma pesquisa e mostrou uma pesquisa que era igual, moço, Tavinho, não se meta nisso, não, Tavinho. Ah, isso aqui vai ser. Aí vai. Aí pega bem. Aí começou. Aí, como era a campanha era Gerino, o candidato ia ser ele. Ao outro lado, Otávio, o candidato ia. Aí começou a guerra. E vai guerra. Uma vez Antônio Carlos mandou prender um trio nosso, todo mundo desse coisa, aí nós criamos alguns enlogos. Quando eu ia fazer um comício, Antônio Carlos fazia um comício contra nós, ele foi 5 comícios consecutivos. Quando ele viu que Otávio já estava pau a pau com o Gerino, aí ele foi 5 vezes seguido em Lauro de Freitas. Aí no primeiro comício dele, ele disse, está faltando um homem em Lauro de Freitas. Aí no comício seguinte, que nós fazíamos no mesmo lugar, eu dizia, Lauro de Freitas, governador, tem homem macho, a começar do seu prefeito e do seu candidato. E começava, aí foi e ganhamos a eleição com Otávio, depois Otávio, aí já foi Tavinho que começou, foi Roberto Muniz, depois de Roberto Muniz, Marcelo Abreu, mas quando eu saí, aí eu saí da prefeitura, e eu tive uma grande qualidade. Eu digo, Otávio, eu não vou passar nem na porta da sua prefeitura. É por isso que eu nunca briguei com nenhum ex-prefeito meu, viu? Porque a pior coisa do mundo é você entregar a caneta para o indivíduo e você querer ficar manobrando. Nem todo mundo tem as qualidades de Antônio Carlos Magalhães. Nem todo mundo tem. Então, primeira coisa que eu fiz, deixei de ir na prefeitura. Quando o secretário vinha me reclamar, não sei o que, eu digo, rapaz, conversa com o Tavinho. É ele que resolve. Aí depois vinha outra conversa com o Roberto Muniz. É ele que resolve. E eu ficava de fora. Mas quando eu saí da prefeitura, eu disse, Tavinho, eu vou ser candidato a deputado federal. Aí Tavinho, rapaz, vai para estadual. Vai para estadual, federal é... Pois eu vou para federal. E me elegi a primeira eleição com 27.900 votos. Na segunda eu passei para 67.800. Na terceira eu passei para 97.300. Na quarta eu fui para 103 e tarará. E agora eu dobrei, fui para 200 resultados. Tive a oportunidade agora, há poucos dias, de ser secretário de Estado do governador Jacques Wagner. Isso foi até um negócio interessante. O governador estava brigando com o PMDB, cada um puxava a corda para um lado, puxava para o outro, e o PMDB nos queria e o governador nos queria. E o governador disse, não, você vai para a Secretaria de Infraestrutura, tal, vai nos ajudar e tal. Eu digo, rapaz, eu vou fazer, eu nunca fui secretário de Estado, nunca tive essa oportunidade, eu vou ser, pelo menos uma vez. E vim para a secretaria. Encontrei uma secretaria que estava com as empresas em greve, as empresas construtoras todas estavam querendo entrar em greve, foram até a porta do palácio. Sentei com o pessoal, porque eu vinha do setor, conhecia aqueles meninos todos eram meninos, a maioria dos donos das empresas. Hoje, o que não eram meninos foram meu contemporâneo. Na época, quando não era, quem era filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, sentamos com todo mundo, resolvemos o problema do pagamento, fizemos uma equação
financeira e comecei a tocar. Então eu, como secretário, eu tenho o prazer de ter, em 7 meses e 17 dias, foi o tempo que eu fui secretário, eu iniciei e concluí 1.617 quilômetros de estrada na Bahia, deixei em execução 2.300 quilômetros e deixei na gaveta pronto, já terminou uma obra, está licitada, pronta, só falta dar a ordem de serviço. Mais 687 quilômetros. Isso na área do DERPA. Aí vai, na área de infraestrutura, os aeroportos. Quando eu peguei, tinha 82 aeródromos na Bahia. Desses 82, tinham 67 interditados. Eu iniciei e concluí 37 e deixei mais uns 20 aí em execução, que está se executando ainda. Na área de telefonia celular, quando eu entrei no governo, faltavam colocar 167 telefonias celular em 167 cidades. No governo passado, anterior a Jacques Wagner, colocaram em 2. No governo do meu secretário anterior, colocaram em 2. E eu consegui, graças a Deus, concluir as 167. Agora eu fiz milagre? Não. Eu simplesmente chamei as empresas e disse, qual é o grande problema? O grande problema era a torre de telefonia celular. Aí o que faltava colocar sinais da TV Cultura da Bahia em 167 cidades, que eram justamente aquelas que não tinham torre. Eu comprei as torres, botei lá e cedi as torres para as companhias de telefone. Pronto, botei televisão e telefone celular nos 167 municípios. Aí vamos lá, na área de ferrovia, estamos aí agora iniciando, eu tive o prazer de iniciar no meu governo, por causa do meu governo, quando eu era secretário, de iniciar a Ferrovia Oeste-Leste. A Ferrovia Oeste-Leste é um projeto que eu tenho o prazer e a honra de ter executado esse projeto junto com o doutor Nelly Regis, que é o dono da Hidros Engenharia, que é uma das figuras maravilhosas, é um menino de 82 anos de idade, que elabora projetos como ninguém, que nós elaboramos e demos aquela solução do novo porto ali em Ilhéus. Então a ferrovia já está iniciada agora, foi dada a ordem de serviço pelo presidente Lula, sexta-feira, que o doutor Otávio estava lá conosco, onde finalmente eu tive o prazer de ver Lula lá entregando à Bahia a obra que, para mim, na minha opinião, é a maior obra em toda a história da Bahia, Você não tem o porto e a ferrovia, compõem uma obra e será a maior obra. E começamos as privatizações, a privatização da BA 093, isso aí eu tenho o prazer de ter iniciado e ter concluído, está agora entregue aí já, vai começar a coisa. O polo petroquímico estava todo esburacado, eu não tinha nada a ver com o polo petroquímico, mas procurei a Secretaria de Indústria e Comércio, fizemos um convênio, ele me arrumou 5 milhões, eu gastei 10, mas resolvemos restaurando todas as rodovias do polo. A região metropolitana deixei buraco zero, e isso foi uma coisa que eu fiz, que foi uma ousadia. Quando eu disse que ia entregar a Bahia buraco zero, eu queria dizer, no sentido figurado, da opinião pública da Bahia, que nós iríamos ter buraco zero. Se eu tivesse ficado mais uns 6 meses, eu teria deixado buraco zero. Como está ficando toda a Bahia hoje, melhorou consideravelmente a infraestrutura rodoviária da Bahia. Em síntese, gente, esse é João Leão, estou aqui dando... Não fale da estrada, em Botirama não acaba. Não, é uma... Isso aí é o seguinte, vocês viram as fotos aqui dos brejos da Barra. Eu tenho alguma ousadia de pegar alguns projetos meus e transformar em ícones. Por exemplo, a passarela que liga Santa Maria a São Félix do Corinthians. Eu fiz um ícone ali. É um projeto de Fernando Frank, um projeto Pêncio. Eu não sei nem se não tem aí. Está no seu site, Leão. Então é um projeto Penso, onde
E aquilo era o sonho daquela população de ligar as duas cidades uma na outra. Tem uma foto. Então, o que é que acontece? Eu cheguei lá na cidade e perguntava, eu tenho sempre perguntando às pessoas qual é seu sonho? Porque não tem nada melhor do que realizar o sonho dos outros, certo? Então eu procuro ser um realizador de sonhos. Então quando a população vai, e meu sonho, e a unanimidade lá era a passarela. Quando eu disse que ia construir a passarela, aí um fulano que estava ali atrás, que era o meu hospedeiro, o dono da pousada, eu disse, pá, pois eu vou fazer essa passarela. Aí o cara fez, Aí eu disse, mas por que, meu irmão, você está dizendo isso? Ele disse, deputado, o senador, que é o senador de cabeça branca, chegou aqui no comício em Santa Maria da Vitória e disse, eu vou construir a passarela que liga Santa Maria a São Félix do Rodrigo. Aí depois o governador, que estava do lado dele, que era Paulo Souto, na campanha para se eleger, disse, eu vou construir a passarela que Santa Maria a São Félix. 4 anos depois, chega o outro que ia substituir o Paulo Souto, do outro lado de São Félix, eu vou, que foi meu amigo, vou construir a passarela. O senador, um baixinho, chegou lá e disse, nós vamos construir. E é o senhor que vai fazer também? Eu digo, pois é, meu filho, eu vou ser um pagador de promessa. E fui, iniciei e está pronta a obra. E os Brejos da Barra? O Brejo da Barra é um dos maiores ícones que eu tenho. Para mim, ali é a chave do céu, como disse minha amiga brasileira. Os Brejos da Barra é uma região onde você, para sair de um brejo para vir para o outro, vocês, a população que mora lá, sai tangendo o seu gelinho à noite, porque de dia é quente, a areia é quente, é uma região hiper arenosa. Então você vem tangendo, aí o cara dorme aqui. Aí dorme não, ele passa a noite andando e passa o dia nesse outro brejo. Aí no dia seguinte ele vai, na noite seguinte ele vai para outro. Na noite seguinte ele vai para outro. Na noite seguinte ele vai para outro. Eram 5 marchas noturnas. O cara morava numa casa de palha, com a parede de palha e o piso de areia. Energia, Deus me livre. Cocô e xixi faziam no mato que não existia sanitário. Eram verdadeiros índios. Barbeiros que nós fizemos lá. Deu 136 barbeiros por média por casa. Aí o que é que nós fizemos? Nós construímos 1.596 casas, uma casa para cada brejeiro, nós colocamos energia, nós fizemos as estradas, isso eu contratei o exército para ir. A escola lá é de última. Não, a escola lá tem um nível disso aqui. A professora Graziela, que foi nossa professora lá, foi coordenadora, uma fonte luminosa, né? Uma fonte informática e tal. Então ali foi uma mudança. E depois disso nós construímos mais. Aí nós levamos aquele modelo de escola. Daí em diante a própria prefeitura começou a construir as escolas dela naquele modelo. Então hoje a Barra tem 67 novas escolas. Então o município da Barra, que estava lá esquecido, que eu fui pagar tudo aquilo que eu aprendi na minha juventude lá, hoje é outra história, é outro município. Você chega lá, nós estamos praticamente já com 80%, tinha 10, 15% de ruas calçadas, só o centro, hoje nós estamos com 80%, 90% de todas as ruas calçadas, uma vida social melhorou consideravelmente, porque na época que eu estudava, a área de saúde, a área de educação, eu consegui levar para lá uma filial do Hospital São Rafael, tem uma filial do Hospital São Rafael, com todo esse padrão, gastamos 7 milhões de reais na construção desse hospital. Então, levamos para lá a Parmalat, que infelizmente quebrou, estou com a fábrica pronta lá, e por sinal a Mais, essa Suco Mais está indo para lá agora. E o hotel de Roriz, o amigo de infância. E o hotel de Roriz? O hotel de Aida no Roriz, que é uma zorra do hotel.
um senhor hotel, e você só acredita que existe um hotel daquele na beira do Rio Grande, você vê cama confortabilíssima, tudo maravilhoso, realmente foi uma modificação. Mas, gente, então, em síntese, isso é a vida de João Leão. João Leão está aí para... o que é que ele quer? O que é que o Romildo quer que eu fale? Eu, quando era secretário, eu mandei fazer uma pesquisa na Bahia inteira, qual era a situação do governo. Então, qual era a situação do governo? O governador Jacques Wagner, ele tinha 23% da pesquisa, Paulo Souto tinha 26% e Gedel tinha 17%. Entre os quais as regiões que nós estávamos piores era aquela região de Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado e até a Barra. Então, ele ali naquela região, ele tinha 2,3%. E eu vou começar por aqui. Aí eu fui lá fazer uma visita, liguei para o prefeito de Casa Nova, de Remanso, de Pilão Arcado e da Barra e levei todo mundo para lá e marcamos uma reunião no meio, na cidade de Remanso. Quando cheguei lá, eu fui daqui de avião, quando eu desci lá no aeroporto, combinamos uma reunião na Câmara de Vereadores. Quando eu cheguei, eu disse, prefeito, nós vamos para a Câmara. Ele disse, não, a reunião deu jeito demais, não está na Câmara não, está no ginásio de esporte. Aí ele disse, então vamos embora para o ginásio de esporte. Quando eu cheguei lá, gente, carro que só a zorra na porta, tudo com adesivo. O adesivo que tinha no carro era Jacques nada faz. Aí fui para lá. Aí fala o prefeito, cacete, fala o outro prefeito, cacete, fala o outro prefeito, cacete, e o único que não deu cacete foi o meu prefeito da Barra, que esse era meu companheiro, né? É fora de série. Viu? Então, quando chega, aí me pedem para falar. Eu digo, olha, gente, eu estou assumir a secretaria há uma semana. E eu quero dizer ao senhor o seguinte, eu vi um bocado de adesivo ali, que Jacques nada faz. Daqui a 6 meses, eu vou mandar uns adesivos para vocês, de Jacques tudo faz. E comecei. Primeira coisa, eu tinha que arrumar dinheiro. O grande problema da Secretaria de Infraestrutura é dinheiro. Não tinha dinheiro. Então eu trabalho há 20 anos que eu estou ali na Comissão Mista do Orçamento do Congresso. Se você me disser quanto é o BNDES tem para emprestar, eu sei. Se você quiser saber quanto ele pode emprestar agora, eu entro no meu computador lá na comissão e dou. Se disser o Banco do Nordeste pode emprestar, eu dou. Quanto ele está faltando, qual é a programação do Banco do Nordeste para empréstimos? Esse ano eu lhe dou todas. Do BNDES eu lhe dou todas. Então fui lá. Consegui um aumento de capital do Banco do Nordeste. Em 2008 foi eu que consegui R$1 bilhão, em 2009 R$1,2 bilhão. E em 2010 eu era secretário, o presidente do banco me ligou e disse, mas eu estou secretário. Mas deputado, como é que eu digo, eu vou lá ver. Aí peguei o relator, era o deputado Jovaí Arantes, eu disse, Jovaí, me dá esse projeto aí que eu vou relatar. O que era isso? Era um aumento de capital de R$7 bilhões para a Caixa Econômica Federal, que eu tirei R$1,5 bilhão e botei para o Banco do Nordeste. Tirei da Caixa e botei no Banco do Nordeste. Então o Banco do Nordeste fez. E aí no programa Luz para Todos eu até me aproveitei disso. Nós estávamos numa reunião com a Coelba, com isso e aquilo, estava previsto fazer 25 mil ligações na Bahia. E eu porque queria fazer 100 mil. E a Coelba disse, eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para fazer minhas 25 mil que está no meu orçamento. Eu disse, se eu lhe arrumar o dinheiro? Ele disse, bem, se eu me arrumar o dinheiro num prazo compatível, o que é que o senhor chama de prazo compatível? Eu disse, aí uns 12 anos para eu pagar. Ele disse, tá certo. Peguei o telefone, liguei para o presidente do Banco do Nordeste, ele disse, quem foi que lhe deu o aumento de capital tal? Quem foi que lhe deu o aumento de capital tal? Quem foi que lhe ajudou? Ele disse, eu quero 320 milhões para Coelho. Ele disse, deputado, não é assim. Eu digo, é assim mesmo que eu quero. Aí ele disse, e como é? Eu digo, eu preciso dar a resposta hoje aqui, eu disse aí, estava com
o ministro na cadeira da Minas Energia, o presidente da Coelba na minha frente, o cara do programa, o diretor japonesinho do programa Luz para Todos. Eu preciso dar essa resposta agora porque nós precisamos contratar. Ele disse, daqui a 10 minutos me liga. 10 minutos depois me ligou, está aprovado o seu plano, 320 milhões para a Coelba. E pronto, presidente, passa o telefone para o presidente da Coelba, passa o telefone para o ministro. Está aqui, batido o martelo, bate o contrato. Eu quero levar uma cópia para o governador assinar. E trouxe a minha cópia para o governador assinar e o governador assinou. Então, essas coisas, eu tenho a felicidade de ser, eu não sou milagroso não, porque ninguém faz milagre, né? Ninguém faz milagre. Agora, quando você tem persistência e objetividade, a coisa anda. Eu estou aqui, vocês, diversos empresários aqui, empresários de sucesso, diversos gestores públicos aqui, ó, já me ajudou o Mário, o gestor da Condé aqui, que transformou essa cidade de Salvador, fez orla, fez isso, fez aquilo, e todos vocês, o Otavinho fez uma transformação, uma continuidade lá em Lauro de Freitas, e cada um de vocês tem uma história, e a minha história é essa. Muito obrigado, um abraço. E vou levar já para o lado norte do posto. Eu quero resgatar aí o Leão, menino que foi coroinha. Conta para eles aqui, aquele apronte da estátua. Meu bispo não era pedófilo. Conta aquela história da estátua, Leão, para eles verem o outro lado da tábua. Não, eu era garoto, eu tinha aí meus 12 anos de idade por aí. E na Barra você começa a beber cedo, né? A turma lá é boa. Então lá você começa, 12 anos, 13 anos, o menino já está lá. E um dia aí eu tinha o seguinte, eu morava na casa de uma irmã minha, meu pai chegou lá, alugou uma casa e minha irmã foi morar na casa do meu cunhado. E meu cunhado era engenheiro, trabalhava lá na fazenda e vinha para cá e ficava junto comigo. Então meia-noite, quando dava 11 horas, eu pulava a janela do quarto e ia para a rua. E nós estávamos, e lá tinha o seguinte, quando o vapor estava chegando, era uma festa da cidade. Então, quando nós estávamos lá, eu estava, era 10h30, 11 horas da noite, eu vi o apito do vapor. Eu não ia perder o vapor chegando no porto, né? Aí fomos lá. Aí o vapor começou, tal, apita, tal, atraca, tal. Aí nós ficamos lá tomando martini, uma garrafa de martini com uma garrafa de cachaça. Você misturava martini com cachaça. Misturava e tal, e tomando. Aí quando os caras descarregaram, entre as coisas que vieram do vapor, veio um São João Batista. O São João Batista é o seguinte, é uma imagem muito bonita mesmo, linda, que é um escultor que é da Barra, que ele fez o pedestral, fez o São Francisco, tem diversas esculturas na Barra que ele dava de presente. Ele morava no Rio de Janeiro, era um cara muito rico, escultor no Rio de Janeiro, e ele mandava essas esculturas para a Barra, essa aqui, prefeito, vai botar em tal lugar. Mas era escultura, é monstro, o São João Batista, ele bate aqui, em pé, ele vem daqui até aqui. E ele está assim, ajoelhado do lado do carneirinho, com a mão assim. E aí o bispo foi receber o São João Batista, né? Chegou lá e tal, aí trouxe um lençol branco, cobriu o São João Batista e tal. Aí o bispo foi embora, todo mundo foi embora e ficou a turma da cachaça. Aí eu cheguei e disse, vocês já viram aquela mão que tem ali no São João Batista? Entendeu? Aí pegamos uma garrafa de martini, pegamos a rolha na calçada para deixar, enchemos de água e ela ficou pingando na boca do São João Batista. Entendeu? Aí deixamos lá. Quando chegou de manhã cedo, aí lá eu fui para casa dormir e tal, minha missa era 6h30 da manhã. Então chegava lá, minha irmã, Joca, vai para missa, vai levar, vai lá que o bicho já está lá, já está chegando. Quem eram os coroinhas? Eu, Leonardo Leão,
é um promotor que era promotor lá na Barra, Carequinha, e tinha Leão Laranjeiras, que era outro leão que tinha, uns 4, coroinha de bispo, viu? De bispo. Não era o que vocês estão pensando, bispo, viu? Aí vai. Aí o bispo vai, chega lá na igreja, cadê o bispo? O bispo não está, eu todo parlamentado, com aquela roupinha toda vermelhinha, bonita, viu? Aí chego lá e estou esperando o bispo, lá vem o bispo. E lá vem o bispo com o seu Nicanor, atrás do bispo com um guarda-chuva preto, e o bispo não toma sol, né? Aí o bispo e o seu Nicanor atrás. E o bicho foi, entrou na igreja, não falou com ninguém, não foi lá. Tá, quando chegou aí, que orou, meu Deus, que orou. Foi logo direto para o púlpito, né, para fazer. Aí que orou. Vou excomungar aquele que botou a garrafa na boca de São João Batista, vai ser excomungado. Eu ali, ó, eu do lado. Vai, aí finalmente. Aí terminou a missa e eu saio correndo para a casa de Zé Gralhada, que era o meu companheiro que estava comigo, com Armando de Nenê Flandeira, todos eles comigo lá, e fizemos uma reunião de história. Quem abrir a boca vai cair no cacete. Vai cair, finalmente. Nunca descobriram. Quando eu estava na Barra, estava do lado de Graziella, uns 20 anos, 30 anos depois. Aí fui para o bispo, uma reunião com o bispo da Barra hoje, Frei Luiz Capo. Aí cheguei lá e Frei Luiz, vim aqui me confessar. Eu vou lhe contar essa história. E contei essa história para o bispo. E ele me perdoou. Então tá. Justiça divina. Em síntese, eu acho que vocês já estão... Emendando aí, já que o bispo me perdoou, falar da doação que você fez. Essa é uma história que saiu até na tarde aqui, naquela política com o Vatapá. Sinal, eu estou até hoje nas páginas da tarde, né? O que é que tem hoje? Na terça, eu guardei para me mostrar. Falando sobre o dinheiro da ponte. É o dinheiro da ponte. Vocês são empresários. Eu consegui lá agora colocar uma emenda e consegui aprovar essa semana passada de 60 milhões de reais para projetos. Projetos na Bahia, no estado da Bahia. Qual é o nosso problema na Bahia? Nós temos 4.348 quilômetros de rodovias federais implantadas, asfaltadas. Temos 1.108 de rodovias federais no cascalho. E temos 4.167 quilômetros de rodovias planejadas, que não tem nada, nenhum traçado, nem cascalhado, nada. Ela está no papel, planejada. Então eu coloquei 60 milhões de reais para fazer esses projetos, entre os quais a BR-242, que sai lá do Paraguaçu, até Salvador, vindo pelo meio da ilha ali, você trancando a ilha para não acabar com a ilha, porque o caminhão, ali vai passar caminhão, carreta, isso e aquilo. Então a ponte ela vai ter 3 eixos, um eixo principal, que é o meio, onde só passa carreta e ônibus. Agora, ele não para na ilha, ele não pode parar na ilha. Ele vem direto da ilha para o Porto de Salvador e aqui ele pega a distribuição desse acesso da via expressa no todo. Então, isso saiu na tarde. Né? Mas você perguntou, foi sobre... A doação que você fez. A doação. Não foi de graça. Essa história é interessante. Eu vinha chegando no carro e no brejo Não. Foi no brejo lá no Rio Icatu. Brejo do Icatu. Eu ia chegando no carro e o Icatu é um povoado. É um povoado, todas as casas caídas. Todas as casas já... Um povoado bem antigo, é o povoado mais antigo da Barra. E cheguei no carro e quando cheguei está um cara com um facão, o outro na parede e o cara empurrar o facão. Aí eu buzinei o carro, para a parede do lado do carro.
Aí eu disse, meu filho, eu sou o deputado João Leão, me dá esse facão. Aí o cara disse, me dá o facão. Então você tem que falar com autoridade. Aí o cara, toma o facão, ele vamos embora para cá conversar. Aí levei os dois para o barulho. Qual é o problema? Ele disse, não, é porque esse cara me comprou uma casa, me deu R$600 e está me devendo R$1.000. Eu digo, qual é a casa? É aquela ali. Eu digo, vamos embora lá. Aí fui lá, olhei a casa, digo, vamos embora. Finalmente, pago os R$1.000 do rapaz. Não tenho dinheiro, então fazer o seguinte, eu vou pagar os R$1.000 a ele e vou lhe pagar seus R$600 de volta. Aí ele olhou para mim e disse, não, mas eu não quero R$600, eu quero mais. Eu digo, quer mais? Quer? Toma o facão mesmo. Aí meus R$600 que tá definido. Aí finalmente, aí eu fiquei dono de uma casa no Icatu. É uma casa linda. Aí o bispo que tem a igreja lá, ele se enamorou da casa. Aí toda vez que eu chegava lá, eu disse, deputado, o que você vai fazer daquela casa? Eu digo, é sua, pode construir, eu só quero um quarto. Deixa um quarto lá para mim, de vez em quando eu vou resolver dormir no Icatu. Então, o meu quarto eu mobi. O seu eu vou botar um ar-condicionado, um negócio e tal. Aí ele disse, não, mas a casa tem que vir com o nome da paróquia. Não tem problema nenhum, bicho, bate aí, ó. Eu dou para a paróquia agora, faça a doação. Aí ele foi lá, bateu, veio, assinei a doação, está aqui agora. Olha minha palavra, o quarto é meu. Então eu estou com uma casa com quarto e agora uma casa santa, né? Para quem não ouviu o que ele disse, era a casa cheia de freira. Não interromper para ficar com hoje, quero mais. Não. Obrigado pela presença, obrigado pelas doações. Eu acho que estamos próximos quase de 1 tonelada de alimentos. E com certeza em 2011 vamos fazer muito mais lanches. Esse ano nós fizemos 24. Não foi dos anos que nós fizemos mais. Não é fácil fazer isso. Chegamos a fazer 35 em outros anos. Mas com certeza vocês todos serão avisados. Wilson, obrigado pelo exemplar. Você trouxe vários outros. Estão ali na porta. Quem tiver interesse, você quer falar alguma coisa? Não. Obrigado. Mas finalmente, eu quero agradecer a você a oportunidade que nós tivemos aqui de bater esse papo. Obrigado pelo tempo também. Isso não é palestra, né? Isso é um bate-papo, é uma conversa, é um relato. E eu me sinto muito feliz e cada dia eu fico ainda mais admirador de você. Você hoje ali me deu uma aula sobre informática e aquilo que a informática pode fazer. Eu tenho certeza que você, com esses cabelos brancos, que eu vi outro dia um garotão de 17 anos aí que está ganhando milhões na informática, e você está na hora de ganhar seus milhões. Se você botar aquilo que você me mostrou ali, para eu poder ter acesso, pagar, eu acho que é um espetáculo. Você vai. Tem negócio. Tem negócio. Agora não se esqueça que a ideia foi minha, igual no Brasil. Graciela, por favor. Eu queria fazer uma coisa, por favor. Já está encerrado, mas eu queria fazer uma pergunta, Leão. Porque Leão acredita em sonho. E o sonho, Leão, ainda é Salvador ou é a Bahia? Rapaz, olha, eu tenho o seguinte. É melhor beber mais um copinho, né? Eu sou um homem sonhador. Sou um homem sonhador. Agora eu tenho uma grande qualidade que eu acho que eu tenho. Eu realizo meus sonhos. Eu transformo os meus sonhos em realidade. Isso é uma prerrogativa da felicidade. Não, e outra coisa, onde eu caminho, eu levo comigo a felicidade. Isso eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Se tinha um homem feliz, se chamava Luiz Felipe de Souza Leão. E onde eu ando, eu levo comigo a felicidade. Eu não tenho no meu dicionário a palavra ex-amigo. Eu só tenho amigos.
Eu não tenho um ex-amigo. Eu perdoo aqueles todos que falaram mal de mim. Nunca virei para o cara para tirar satisfação, porque o cara falou mal de mim. Ao contrário, eu encontro ele, ô bonitão, como vai? Lindo, maravilhoso, estou com saudade de você, preciso me ver. Dá lá, me vê, aí o cara vai. Aí volta novamente a... E Salvador me fascina. Me digo com toda honestidade. Salvador me faz. Eu acho que Salvador está precisando de um gestor. Um gestor. Se Mário Gordilho fosse candidato a prefeito de Salvador, meu voto era dele. Eu não sou filiado. Viu? Eu acho que Salvador precisa hoje de um gestor. Não é de um político. Não é de um político. Agora, para você chegar a ser gestor, você tem que ser político. Então, eu não sei se eu não vou... Eu estou vendo aí tanta gente que quer ser candidata a prefeito de Salvador e eu não vejo na história da pessoa, na história, qualidades para ser prefeito de Salvador. Juro, um perfil de gestor. Eu acho que Salvador está precisando de um gestor hoje para arrumar essa cidade. Porque ser prefeito, Davi foi prefeito aqui, ele sabe disso, foi um dos primeiros conselhos que eu dei a ele. Prefeito é muito dono de casa. Você vai para a cozinha, arruma a cozinha toda. Quando você dá as costas, chega o marido, chega o menino, chega não sei o que, esculhamba a cozinha toda. Quando você volta, a cozinha está toda esculhambada novamente. Então, prefeito é isso. Você tem que estar constantemente dando manutenção à sua cidade. Ótima imagem. Então, eu quero, se eu tiver a oportunidade, e não sei não, meu título é de Lauro de Freitas, mas eu vim até com o Walter Shell dizendo ali, é um trânsito miserável, horrível. Rapaz, tem determinadas coisas aqui em Salvador que você, com uma bobagem, você resolve o problema. Por exemplo, todo o trânsito da Paralela, aquele engarrafamento todo que está na Paralela, está em função de um ponto de ônibus que tem na frente do Correio da Bahia. É estreitamento lá na frente, né, no Guarani. E se fizer uma coisa não, assim, é um ponto, rapaz, eu passo por ali, eu fico olhando. Porque você que foi prefeito, você passa vendo a cidade, você passa se o lixo caindo, se não sei o que, se tem um papelzinho aqui, se tem um papelzinho ali, se tem uma pedrinha fora do lugar, que a pessoa passa, está nem aí, mas você com o seu olhar crítico de prefeito, de gestor, você está vendo o problema. Então, todo o problema do engarrafamento da Paralela chama-se aquele ponto de ônibus, que é a coisa mais simples do mundo de se resolver. E você vai pegar a Paralela, botar um fluxo normal. Então o prefeito quer ser Maria Luísa. Quem? O prefeito quer ser Maria Luísa, a dona de casa. Esse que está aí. Nossa gratidão, você ter dedicado o seu tempo a nós. Ainda faltam mais histórias. Vamos ter que fazer, daqui a algum tempo, uma repetição disso aqui. Para a gente contar as histórias do prédio Oiti, né? Para a gente contar as histórias de outras aventuras, que são muitas. Ele é um grande contador de casa. Né, Tavinho, aquele prédio Oiti, a varanda da sua casa, foram protagonistas de obras que tem no prédio da Bahia. Você falou muito bem do tempo e da forma como você gera. Aqui o símbolo do Oiti. Esse é o relógio mais distribuído na Bahia. Então, nós queremos ver presente no seu escritório, para que esse tempo seja eterno, para que você tenha seu sexto lugar, para que você possa vir para cá como prefeito. Está aí com carinho a nossa equipe. Eu só espero que eu seja... Só Rafael bater essa foto aqui, senão não vai ficar feliz de ver a foto. Eu só espero que eu seja cada dia mais consistente.